Deus, vamos à palavra da noite. Hoje, o tema da mensagem que Deus promoveu, eu tirei do próprio texto, busque primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas serão acrescentadas. Busquem primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas serão acrescentadas. Amém? Abram suas Bíblias em Mateus capítulo 6. Mamãe, Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6, versículos do 19 ao 34. Eu vou ler aqui no tablet mesmo, igreja, porque o documento aqui não está favorecendo. Amém? Toda a igreja achou? Mateus capítulo 6, do versículo 19 ao 34. Amém? Vamos ler. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça come e a ferrugem corrói, onde os ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde a traça nem a ferrugem corrói, e onde os ladrões não podem escavar e nem roubam. Porque onde está o tesouro, também ali estará o teu coração. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que é em ti sejam trevas, grandes trevas serão. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou aborrecerá um, ou amará outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, e nem colhem, e nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Quando vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um covado ao curso da sua vida. E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham e nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis, dizendo, que comeremos, que beberemos, ou que vestiremos, porque os gentios é que se preocupam com todas essas coisas. Pois o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia da manhã, pois o amanhã trata os seus cuidados. Basta o dia o seu próprio mal. Amém? Vamos orar novamente. Soberano Deus, eterno Pai, Deus Todo-Poderoso, obrigado, Senhor da glória, por tua bondade, por tua misericórdia. Senhor, ilumina minha mente e meu coração.
para trazer essa palavra de forma compreensível à tua igreja, de forma que possamos, cada um de nós, sermos edificados pelo poder do teu Espírito Santo. Eu oro, Senhor, que saímos daqui resquício mais parecido com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E isso já nos afastará muito do nosso próprio erro. Eu rogo, Senhor, que teu Espírito Santo quebrante os nossos corações e nos conceda iluminação para o entendimento. Usa este miserável pecador para falar à tua igreja. Louvado seja o teu nome, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vemos aqui no versículo 19, do versículo 19 em diante, o Senhor Jesus Cristo vai falar em relação ao testemunho dos crentes acerca do mundo. É algo que o cristão ele deve expor às outras pessoas que estão ao seu redor, através da sua conduta e da sua prática. Aqui Jesus nos dá aplicações sobre situações bem comuns da vida de cada um de nós. Situações que estão diante dos nossos olhos a cada dia. Coisas que são extremamente importantes de fato, que podem revelar se alguém verdadeiramente serve a Deus ou não. Vamos ler novamente os versículos 19, 20 e 21. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, e onde os ladrões escavam e roubam. Mas ajuntei para vós outros tesouros nos céus, onde a traça e nem a ferrugem corrói, e onde os ladrões não escavam e nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Meus amados, veja, Deus aqui, Ele não está de forma nenhuma condenando a riqueza. Quando Jesus aqui, Ele diz, não acumuleis tesouros para vós outros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, e onde o ladrão escava e rouba. Veja, a ideia é que se você focar a sua vida em acumular coisas que passarão, ou que podem ser tiradas de você, se esse for o seu foco, constantemente você está em desespero. Você não se sente seguro. Sem falar que é interessante que você perceba que quando o homem ele tem como foco ajuntar tesouros na terra, que o foco dele é esse, veja realmente como essas pessoas são. Você lembra do jovem rico? O jovem rico é a representação perfeita do que Jesus vai dizer aqui. Onde está o teu tesouro, ali está o teu coração. Porque Jesus olhou para o jovem rico e disse assim: pega os seus bens, dê aos pobres e venha, e terás comigo um tesouro nos céus. Mas ele, sabendo, entristeceu-se, porque tinha muitas posses, e se foi. Mas você perceba que antes, Jesus ele perguntou como obedecer a Deus, como entrar no reino de Deus. Jesus disse: guardar os mandamentos, obedecer pai e mãe. Citou os mandamentos de Deus, citou os 10 mandamentos do Senhor. E ele disse, hipocritamente ele disse, tudo isso eu tenho cumprido. Na mente dele, ele cumpriu os mandamentos de Deus. Na mente do jovem rico, ele estava em conformidade com a palavra de Deus. Mas vai deixar claro que ninguém pode servir a dois senhores. Olha, você vai perceber, eu vou falar isso depois novamente, que na Bíblia, Jesus não chamou o mundo de Senhor, mas ele fez questão de chamar o dinheiro de Senhor. Satanás não foi chamado de Senhor, mas ele fez questão de chamar o mundo, o dinheiro de Senhor. Em algumas traduções vai estar Mamon. Mamon, ele é usado como a representação. A palavra Mamon é uma palavra transliterada do hebraico que significa ajuntar-se. É alguém que tem como foco acumular
acumular, é escravo do dinheiro. Deus não está falando de você ter um trabalho, você ser próspero no seu trabalho e desfrutar dele. Não, mas a ideia é que você, de modo nenhum, você deva focar nisso. Porque se você focar nisso, você não vai conseguir servir a Deus. O dinheiro corrompe as pessoas. A Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todo o mal da terra. Então não vemos, o dinheiro é bom se soubermos usá-lo. Senão é uma praga na vida do ser humano. Mas ajuntais para vós outros tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem corrói, onde os ladrões não podem escavar e roubar. Aqui é a parte B, eu diria que é a parte B do texto, porque lá ele vai dizer para você não ajuntar, não acumular tesouro na terra. E agora ele vai dar onde você deve ajuntar o tesouro. Qual é o propósito de todo homem? É ajuntar para vós outros tesouros nos céus. Amados, como o servo de Deus, como o ser humano, ele ajunta tesouro no céu? Como ele faz isso? Qual é a forma que cada homem e cada mulher pode acumular esse tesouro diante de Deus? É toda vez que você faz a sua obra. É toda vez que você, como servo de Deus, luta para que o reino de Deus avance, prossiga, para que o nome de Deus seja proclamado. É quando você prega a palavra de Deus, é quando você é uma boa esposa, é quando você é um bom marido, é quando você é um bom funcionário, é quando você testemunha de Cristo para esse mundo. Você está acumulando tesouros para você com Cristo. Você vai perceber Paulo falando que o galardão dele está lá guardado no Senhor. Que você vai ver Paulo falando que os irmãos, que mesmo não precisando de mantimento, recebia, assim, não querendo ser pesado, recebia dos irmãos só para que redundasse em peso para eles, em recompensa para eles diante de Deus. Paulo vai falar isso para os filipenses. Então, irmãos, toda boa obra que você fizer para Deus, a Bíblia diz que não é em vão. As nossas obras para com Deus não são em vão. Elas permanecem, elas acumulam, elas estão lá diante de Deus constantemente. Esse é o propósito. Você deve focar no reino de Deus. Que seus olhos estejam focados na palavra do Senhor. Que seus olhos estejam focados em obedecer e proclamar a tua palavra. Porque o tesouro que você acumular lá, ninguém pode tirar de você. E aqui no versículo 21, ele vai dizer o porquê você não deve acumular tesouros na terra, focar nisso aqui, mas focar no reino de Deus. Porque onde estiver o teu tesouro, também estará o teu coração. Irmãos, onde é que estava o coração do jovem rico? Estava no reino de Deus? O coração do jovem rico estava nas suas posses. Ele acumulou muitas posses, ele tinha muitas riquezas, como a Bíblia descreve, e quando ele teve... irmãos, veja só, o que Jesus falou para aquele jovem disse, foi o seguinte: venha comigo e seja salvo. Você tem noção do chamado de Jesus para aquele jovem? Quando Jesus disse, pega as suas riquezas, doe para os pobres, e você terá um tesouro no céu. A Bíblia diz que o tesouro aqui no céu, ele é permanente, é para sempre. Então, o que Jesus estava propondo àquele homem ali era a vida eterna. Ele trocou, o foco dele nesse mundo era tão grande, nas suas posses, que ele trocou o reino de Deus pelas suas riquezas. Para você entender quão corrompido é aqueles que amam ao dinheiro. É capaz de qualquer coisa. Por dinheiro as pessoas se matam, traem. Eu estava assistindo um vídeo, esses vídeos que esse pessoal faz aí fora, e ele se aproximava de um casal e oferecia $10.000 para sair com ela. Ele se aproximava do casal e oferecia $10.000 para sair com ela. E ela
Só que só valeria se ele concordasse. Naquele dia ela perdeu o dinheiro e o namorado. Mas é só para entender do que o ser humano é capaz por dinheiro. E se vender. O ser humano hoje, as pessoas dizem que o ser humano é o que tem, vale o que tem. Não, o crente ele não é assim. O crente ele não vale o que tem, não. Lázaro, o que é que Lázaro tinha? Lázaro não tinha nada, só os cachorros que lambiam suas feridas. Mas hoje ele está no seio de Deus. Aleluia, Jesus. Nós não somos o que temos. Nós somos o que praticamos. Nós somos aquilo que apresentamos. Se vivemos com os olhos, se estamos fitados, se o nosso tesouro está guardado com Cristo, nada vai tirar isso de nós. Entenda uma coisa. Você precisa focar em algo maior do que essa terra. Porque essa terra ela tem um prazo de validade. Ainda que pareça demorado, mas Deus determinou um dia em que esse mundo vai ser julgado pelo seu Filho, como está escrito na palavra de Deus. Deus determinou um dia em que quer julgar o mundo através do seu varão escolhido, através de Jesus Cristo. A cada hora que passa, essa terra tem tempo a menos. Então que não passemos junto com ela, mas que o nosso tesouro, que nós já estejamos. Você fala do reino de Deus para a sua família, você prega no seu trabalho, seu vizinho sabe que você é cristão, tudo isso deve ser feito, tudo isso é amontoar tesouros no reino de Deus. Vamos para o versículo 22. Aqui no versículo 22, o Senhor Jesus vai nos exortar em um contexto pessoal, mas que consequentemente, na maioria das vezes, vai ao externo. Ele começa internamente, mas como consequência, e muitas vezes é exposto externamente. Veja, são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que está em ti sejam trevas, grandes trevas serão. Irmãos, todo pecado ele entra pelo ver e pelo ouvir. São as duas formas que pecamos. Naquilo que ouvimos e naquilo que vemos. Quando a Bíblia diz que se os olhos são a lâmpada do corpo, é porque tudo que entra na sua mente, que você consegue ver, a sua mente processa. Filme, novela, o cotidiano, tudo que você vê, a sua mente processa. Então, a forma como você olha o mundo, a forma como você olha as circunstâncias, a forma como você olha as pessoas, tudo isso vai dizer se seus olhos são luz e assim o seu corpo será bom, luminoso, ou se seus olhos são trevas, se o que há no seu interior é trevas. Veja, por exemplo, a Bíblia diz que aquele que olhar para uma mulher com intenção impura já pecou contra ela. Mas se você passar uma moça bonita e você olhar para ela e ver que ela é uma pessoa bela, isso não é a mesma coisa. Você olha que beleza é diferente de sensualidade. Para Deus a distinção é completamente diferente. Você pode achar uma mulher elegante, bonita, e não confunda a mulher sensual. Em ambas as situações, se você olhando a beleza, a postura dessa mulher, você não pecou contra Deus. Mas se no seu coração você desejou, teve algum pensamento impuro, deixou fluir esse pensamento no seu coração, para Deus você já adulterou com aquela mulher. É a mesma coisa com a mulher, se ela olhar para um homem, desejá-lo,
já pecou, já adulterou. Então, você viu que são duas situações em que você vê, mas nessa mesma situação você pode pecar ou não pecar. Eu não estou dizendo aqui, irmãos, que é melhor olhar, é melhor desviar. A Bíblia diz fugir da aparência do mal, mas geralmente a aparência do mal ela vem ligada à sensualidade, né? Ela vem ligada a um corpo exposto, e hoje é o que mais vemos hoje em dia aí, né? As mulheres expondo o seu corpo à torta e à direita. Então geralmente a sensualidade ela atrai isso, né? Vamos lembrar, vou dar dois exemplos aqui. Davi com Betseba, grande homem de Deus, mas Davi olhou para Betseba com um olhar impuro, um olhar lascívia, e através disso pecou contra Deus. Aí você percebe que muitas coisas decorreram ali, né? Davi devia estar em guerra, então ele estava muita coisa por trás da situação, mas eu vou focar só nisso. Ele olhou para uma mulher que estava nua, e não somente ele olhou, mas ele fitou os olhos. E aquilo ali, irmão, uma moça bonita, nua, e você fitar os olhos, focar, irmão, Davi enlouqueceu de desejo. A prova disso é que ele foi ao máximo, a ponto de assassinar alguém. Então, Davi ficou louco. Outra situação é Acã, para mostrar que não só essa área, mas Acã, quando Deus tinha determinado que os filhos de Israel não tomassem das coisas impuras, dos despojos, Acã viu uma capa, prata e ouro. Acã olhou e desejou aquilo ali, de modo que ele tomou e escondeu. A Bíblia, talvez você não lembre desse episódio, mas esse episódio é o episódio em que, depois que ele consegue vitória, agora Israel está indo confrontar Ai, a cidade de Ai. E Josué manda alguns espias lá para Ai, e os homens voltam e eles veem assim: não, irmãos, não, são poucas pessoas, 3.000 homens basta, não vamos fadigar o resto do povo não. 3.000 homens bastam para vencer Ai. 3.000 homens bastam para vencer Ai. Mas a Bíblia vai dizer que eles foram até Ai e voltaram derrotados. Josué não entendeu, prostrou o seu joelho em terra, botou o rosto em pó, e depois Deus disse: por que está prostrado? Levanta, santifica o povo, porque esse povo pecou contra mim. Acã tinha tomado do que não devia. Eu estava lendo e eu fiquei impactado com isso. Porque Deus disse: queime eles e tudo que eles têm. Deus matou Acã, seus filhos, suas filhas, seus gados, tudo que Acã tinha foi queimado. Ele foi apedrejado com toda a sua família e depois queimado, porque os olhos dele eram maus. Tudo nele era trevas, os olhos deles eram ruins. Se a luz que há em você for trevas, que trevas será? Então, irmãos, outra coisa, outra situação, por exemplo, no contexto também da incredulidade. Irmãos, a situação está difícil às vezes na sua vida e você só consegue enxergar o lado ruim das coisas. Você nunca para pensar que Deus vai agir, que aquela situação vai melhorar. É sempre ruim. Você sempre vê o lado ruim. Você, não, eu acho que não é bem assim, foi desse jeito. Isso também é uma perspectiva. A gente deve ver que se todas as coisas cooperam para o nosso bem, a gente deve entender dessa maneira. Isso também é olhar as coisas. Se você olha tudo com um lado ruim, negativo, tudo que não vai dar certo, não, eu não vou conseguir,
Irmãos, eu estou falando isso, eu não estou falando que a gente não deve ser cauteloso. Eu estou falando de que a gente deve entender as circunstâncias e que Deus está no controle e ter fé que aquilo ali vai cooperar para o bem. Se porém os teus olhos forem maus, todo o seu corpo estará mal, em trevas. Portanto, caso a luz que há em ti sejam trevas, grandes trevas serão. O crente, ele não pode ser assim. O crente, ele não é assim. Eu estou falando do cristão verdadeiro. O cristão verdadeiro, ele é impossível que ele haja dessa forma. Ou seja, que ele conduza a sua vida assim. Não é que em algum momento isso não aconteça, mas que se alguém vive esse cotidiano, se a sua frequência, se o seu modo de viver é desta maneira, aí, irmão, você precisa rever se você realmente é cristão. Alguma coisa está errada. Porque o crente, ele não é trevas. O crente é luz. Nós somos sal e luz. E consequência disso é que nossos olhos são luz. A gente foca naquilo que glorifica a Deus. O nosso foco, a gente busca se afastar das coisas que vão nos trazer trevas. A gente deixa de assistir coisas porque a gente sabe que aquilo ali vai nos trazer trevas. A gente deixa de falar com pessoas porque aquelas pessoas falam coisas que nos serão trevas para nós. Então tudo isso a gente se abstém, porque o crente, ele é luz. Amém? Vamos ler o versículo 25. Vamos ler o versículo 25. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou haveis de beber, nem pelo corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida maior do que o alimento e o corpo maior do que as vestes? Vamos ler o 26 também. Observai as aves do céu, não semeiam e nem colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo o vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Irmãos, veja, aqui o Senhor, ele começa a ser mais específico. Ele também vai apresentar para o cristão que a gente não deve aplicar. Aqui tem algumas ordenanças no negativo, né? Da forma negativa, quando ele diz assim: por isso eu vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer, nem pelo que haveis de beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao haveis de vestir. Porque não é maior a vida do que o alimento e o corpo maior do que as vestes. Observai as aves do campo, que não semeiam e nem colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo o vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Irmãos, o versículo 26, ele fala do porquê você não deve fazer o que está escrito no versículo 25. Irmãos, se Deus pega o menor da criação, por assim dizer, as aves dos céus, elas não semeiam, elas não guardam, elas não ajuntam em celeiros, mas ela tem o seu alimento no tempo oportuno. Você vê um pássaro aí na árvore, e aqui a ave é só uma referência, mas todos os animais. Quem é que dá o sustento dos animais? Quem é que alimenta os animais? Não é o próprio Deus? Quem é que fez bilhões de peixes para alimentar uma baleia? Você tem noção de quantas toneladas uma baleia come de peixes por dia? Quem criou, mano? Se Deus faz assim, com essa parte da criação, se as aves dos céus não têm cuidado de si mesmas, mas é que o próprio Deus é que cuida delas, quanto mais
mais o cuidado que Deus tem por mim e por você. Para que a gente ande ansioso. Irmão, ansiedade é algo que é como uma doença. As pessoas ansiosas, elas vão a psicólogos. Aí eu sofro de ansiedade. Ansiedade também é a doença dessa geração. Depressão e ansiedade é a doença do século. Mas como um crente pode andar ansioso? É falta de confiança em Deus. Ele está dizendo assim: olha para as aves, eu alimento elas. Elas não não voltam com celeira, elas não guardam. Todo dia elas vão lá procurar a sua comida e Deus as alimenta. Imagine vocês não precisam se preocupar com o que vão comer, ou ficar ansiosos com o que vai comer, com o que vai beber, ou com o que vai vestir, porque o Senhor sabe que vocês precisam dessas coisas, sabe que nós necessitamos dela para viver. É assim que Deus cuida dos seus, é nos mínimos detalhes, irmãos. Agora, se você está ansioso, você está sendo incrédulo, você não está confiando na providência de Deus, você não está entendendo que Deus cuida dos seus muito mais do que Ele cuida das aves. Se Deus faz isso com as aves, imagine o cuidado que Ele tem conosco. Até o fio dos seus cabelos são contados. Até o nosso fio de cabelo. Deus sabe quantos fios de cabeça tem exatamente nesse momento na sua cabeça. Então não vamos andar ansiosos não, vamos confiar em Deus, que a providência, ela chega. Eu não lembro agora se foi John Bus, do orfanato, George Miller. Irmão, esse dia eu estava, já tem um tempinho, eu vinha lembrando que o pão queimou, passou do ponto. Não, irmão, o pão ficou no ponto, só que é para as crianças do orfanato. Jorge Miller orando, que estava sem alimento no orfanato para alimentar as crianças, e Deus providenciou leite e pão. Você tem noção, irmão? Uma padaria não sei na onde, que fabrica não sei quantos pães, e por coincidência os pães passam do ponto, não podem ser vendidos. Passou do ponto para eles, mas Deus colocou no ponto para os seus filhos comerem. Jorge Miller orou e a providência chegou. Deus cuida dos seus nos mínimos detalhes. Nós valemos mais do que as aves dos céus. Não em nós mesmos, mas em Cristo Jesus. Vamos ao versículo 27. Meus amados, esse versículo 27, o Senhor Jesus, Ele quer que confiemos nele, que andemos, que entendamos que não temos força nem capacidade de mudar aquilo que já foi determinado por Deus. O que cabe a todo homem e mulher de Deus é confiar no Senhor, que Deus abençoará o dia, porque o amanhã não pertence a nós, e sim a Deus. Vamos ver o texto, versículo 27. Qual de vocês, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Irmãos, veja, quem de nós, por mais preocupado que esteja, pode mudar as nossas próprias circunstâncias? Irmãos, eu vou dar um exemplo, do próprio Miller. Por que ele orou ao Senhor? Porque de modo nenhum ele tinha capacidade para mudar aquela situação. Não tinha dinheiro, ele tinha as crianças passando dificuldade, tendo fome, ele mesmo tendo fome. E certamente ele era o tipo de homem que ficaria com fome para alimentar as suas crianças. Quando eu vejo os heróis da fé, amém, igreja, vamos ler. Vamos ler isso aqui, mas vamos ler. Versículo 28.
Por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham e nem fiam. 29. Contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. O 30. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no fogo, quanto mais vós outros, homens de pequena fé. Irmãos, aqui Deus vai abranger a mesma coisa, vai falar da mesma coisa, só que especificando a questão da vestimenta. Deus vai tratar do comer, do beber, de tudo que o homem precisa para se sustentar. Então, de fato, Jesus vai dizer assim: por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, que não trabalham e nem fiam. Contudo, eu vos afirmo que nem Salomão, com toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Irmãos, a ideia é a seguinte: se Deus se preocupa com a beleza que Ele vai produzir na erva do campo, que pela manhã está formosa e à tarde já não existe mais, imagine conosco. Novamente, Deus, aqui a ideia é reforçar o cuidado. Deus já falou que não andeis ansiosos quanto ao beber, quanto ao vestir. E aqui Ele vai especificar: por que vocês andam ansiosos com o que vão vestir? Olhem como são vestidos os lírios. Nem Salomão, com todo o seu dinheiro, com todo o seu resplendor, com as roupas mais belas que ele podia adquirir, jamais se vestiu como eu vesti o lírio do campo. Irmãos, quem cuida de você é Deus. Ontem eu estava falando com a irmã sobre a questão: quem nos dá o alimento? Quem coloca um prato de comida na sua mesa? Não é Deus? A maneira como Ele usa para fazer isso: você vai ao seu trabalho, conquista seu trabalho, exerce as suas funções, e no final do mês você tem o seu salário para se manter. Mas aqui mesmo, nessa congregação, já foi manifestado que é Deus quem coloca o pão de cada dia na mesa. Amém. De modo que pessoas que estavam desempregadas, através das orações da igreja, foram abertas as portas. Começou a trabalhar, empregos bons. Mas quando eles receberam esses empregos, quando ele recebeu esse emprego, ele não mostrou fidelidade a Deus. Ele achou que ele dependia só dele mesmo. Ele não entendeu que foi as orações que Deus, que por muita misericórdia, ouviu as orações de miseráveis pecadores e abriu essa porta para ele. De modo que a mesma porta que Deus abriu, Deus fechou. Porque é Ele que dá o alimento. É Deus que coloca o prato de cada dia na mesa. A Bíblia diz em Salmos que Ele dá o alimento ao seu determinado tempo. No determinado tempo, Deus coloca o pão de cada dia na mesa de cada um. É assim que Deus faz. Então, não andeis ansiosos com o que se vestir, porque os lírios do campo, que não são nada, uma planta que pela manhã está verdosa e à tarde o sol queima ou vai para o fogo, se Deus veste assim a erva do campo, quanto mais nós, homens de pequena fé. E entenda aqui, quando a Bíblia diz homem de pequena fé, ele está dizendo que pensar assim é falta de fé, é incredulidade. Vocês estão sem fé. É por isso que vocês estão andando ansiosos com o que comer, com o que beber, como vai se vestir. É porque vocês são homens de pouca fé. Vocês não estão verdadeiramente crendo que Deus vai suprir todas as suas necessidades. E muitas vezes, por causa disso, Deus permite que isso aconteça mesmo. Porque você não está confiando nele. Você não está confiando na providência do Senhor. E aquilo que a sua ansiedade trazia para você como medo, acontece. Lembra de Jó? Jó era homem temente a Deus, obedecia a palavra do Senhor,
Mas o que ele temeu sobreveio a ele. Sobreveio. Ele era capaz, de certa forma ele estava ansioso, ele estava preocupado com aquilo ali. Aquela preocupação veio até ele. Então muitas vezes Deus permite que as coisas aconteçam porque a gente não está crendo nele, não está confiando nas suas providências. Ore, irmãos, ore, confie em Deus, foque no Senhor. Saiba que você tem um Deus que pode todas as coisas e que agindo ninguém pode impedir. Quando Deus decreta um bem para você, não tem demônio do inferno que possa impedir. Se juntar todas as legiões de demônios do inferno para tentar impedir o sim de Deus, não consegue. Se Deus determinou a bênção para você, assim será. Por isso, creia em Deus. Não andeis ansiosos. Não andeis ansiosos, porque Ele tem cuidado de vós. Peça fé a Deus. Peça fé a Deus. Vamos ler o versículo 31. Aqui o Senhor vai nos dar, através dele, através da criação, ele vai mostrar, mais uma vez, todo esse texto, ele quer apresentar à igreja, porque tem texto da Bíblia que faz muito isso. Fala uma coisa, repete a mesma coisa, introduzindo um contexto diferente, depois repete isso. E sabe o que é engraçado? Você está desde o início da pregação ouvindo, tenha fé. Tenha fé, não ande ansioso. Confie que Deus vai lhe dar roupa, comida e alimento. Roupa, o que beber e o que comer. Tenha fé que todas as suas necessidades. A ideia aqui não é especificamente roupa, comer e beber, mas é as suas necessidades. A ideia é assim, ó, não ande ansioso, conforme as suas necessidades. Entenda que Deus proverá tudo o que você precisa. Ele está usando só coisas que a gente conhece. Aí você precisa beber para viver, você precisa comer para viver. Você não vai sair nu na rua. Então a gente precisa dessas coisas. Então essa referência é só para que entenda que todo o nosso contexto de vida está sendo cuidado por Deus. Versículo 31. Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos ou que beberemos ou que vestiremos. Versículo 32. Porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Irmãos, no versículo 32, ele vai dizer quem é que anda assim. É o ímpio. É aquele que não conhece a Deus. São as pessoas que ainda não conhecem quem é o Deus das Escrituras. Esses sim, eles andam preocupados, eles andam ansiosos, eles andam aflitos, angustiados, sem entender a providência de Deus. Portanto, não vos inquieteis. A ideia aqui de vos inquieteis é estar atribulado, angustiado, agoniado. Alguém que está o tempo todo andando para um lado e para o outro, desesperado. Essa é a ideia que o texto quer dizer aqui. Não se agonie, não fiquem assim, não andem dessa forma. Porque quem anda assim, quem procura essas coisas, são os gentios que não conhecem a Deus. Vocês que conhecem a mim, sabem que eu conheço as suas necessidades. Deus conhece a sua necessidade, do que você precisa. Na verdade, Deus sabe o que a gente precisa muito mais do que nós mesmos. Não é que somente Deus conhece a sua e a minha necessidade. É que Deus conhece a sua necessidade de forma muito maior do que você mesmo sabe. É como eu falei no início, às vezes você ora pedindo alguma coisa e aquilo ali não chega, porque Deus sabe que aquilo ali não seria bom para você. Não há necessidade de você receber aquilo ali. Você pede pedra ao invés de pão. Então, se a palavra de Deus não começar a entrar no nosso coração, se você
palavra de Deus a sério, no sentido de, assim Deus disse que é assim, é assim. É por isso que a Bíblia repete, e aí você chega em casa, acontece a primeira situação difícil e você já fica atribulado. Irmãos, eu digo por experiência própria, não vos inquieteis, não andem angustiados. Aleluia. Não andem angustiados, não ajuda. Você não dorme direito. Confie no Senhor. Agora, você precisa confiar no Senhor indo até Ele. E dentro. Você não está guardado fora da casa, tá? Não, você está guardado dentro da casa. Então você tem que entrar na casa do seu Pai e clamar a Ele. E confiar que Ele vai prover as suas necessidades. Vamos ver. Esse versículo aqui, irmãos, o versículo 33, ele é a abrangência de tudo que a gente já leu. Se você cumprir o que esse texto diz, tudo que a gente leu referente à providência de Deus alcançará você. Esse que é o texto, que é o tema da mensagem, para mim é o versículo principal desse texto, no qual ele diz qual deve ser a sua conduta. O que você deve fazer para que tudo isso que a gente leu alcance você? Vamos ler. Mateus 6:33. Toda igreja. Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Glória a Deus. Não é buscar primeiramente as coisas e depois a Deus. Não é buscar a Deus querendo ser rico. Ah não, se eu for fiel a Deus, certamente eu vou ser rico. Deus vai me enriquecer. Tudo que eu pedir, Ele está dizendo aqui. Buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. E as outras coisas serão acrescentadas. Então eu quero ser rico, né? Então Deus vai acrescentar muita grana aí para mim. Não, irmãos. O contexto aqui é o que está em cima. É que as suas necessidades serão supridas. A Bíblia diz assim, que tendo que comer e o que vestir, nisso já glorifica a Deus. Quando eu leio esse texto é tão difícil de entrar no coração. O homem, ele quer prosperidade. Eu li esse texto hoje, quando eu estava escrevendo a mensagem, e esse texto veio como uma das referências, e eu li, meu Deus, tendo o que comer e o que vestir, glorifica a Deus. A ideia do texto é a seguinte, se você tiver só a roupa que está no couro, a que você está vestido agora, se você tiver só ela, e você tiver o prato de comida daquele dia, não é que você tem agora e olha para lá e diz, amanhã eu tenho. Não, é tendo o que vestir e o que comer. Você tem agora, aí confia que amanhã você terá de novo, e amanhã você terá de novo, todos os dias você terá. Deus irá suster a sua necessidade. Você não, entendeu? É isso, irmão. Irmão, você chega, irmão, tendo que comer o que vestir, dá graças. Glorifique a Deus. Um pano de roupa e só um prato de comida do dia. É difícil. Mas é nessa perspectiva de confiança, de que Deus está provendo ali as suas necessidades. É disso que você precisa. Você precisa o quê? De vestir, você tem uma roupa. Você precisa comer, aqui está a comida e o que beber. Não é riqueza não. Você precisa buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. O que é buscar o reino de Deus e a sua justiça? O que é buscar o reino de Deus e a sua justiça? Esse é um dos poucos textos que a gente vai sair para ver uma referência para a glória de Deus. Quando a Bíblia manda você buscar o reino de Deus
e a sua justiça é buscar as coisas que não faltam. A Bíblia diz que tudo que é louvor, tudo que seja louvável, tudo que seja honroso, nisso permear a sua mente. Então, é você ler a Bíblia, é você orar, é você aplicar a palavra de Deus no seu cotidiano. Como é que você busca Deus? Quais são os meios que Deus deixou para você buscar o reino dele? O reino dele é a palavra. É congregando, é orando, é louvando a Deus, é fazendo a obra de Deus. É assim que você busca o reino de Deus e a sua justiça. E fazendo isso, Deus vai suprir todas as suas necessidades. Todas elas. Um exemplo, abram suas Bíblias no livro de Reis, capítulo 3. Primeira Reis. Versículos 12 e 13. Capítulo 3, versículos 12 e 13. Amém? Vamos ler. Eis que faço segundo as tuas palavras, dou-te coração sábio e inteligente, de maneira que antes de ti não teu igual, nem depois de ti haverá. Também até o que não me pediste eu te dou, tanto riquezas como glória, para que não haja igual entre os reis por todos os teus dias. Irmãos, aqui é Salomão. Deus chega para... Se Deus chegasse para você e dissesse assim: faça um pedido, peça qualquer coisa, qual de nós pediríamos com tanta sabedoria? Salomão, lógico que pela bondade e misericórdia de Deus, que intentou no coração dele isso, mas Salomão, tendo a oportunidade de pedir qualquer coisa, ele pediu: Senhor, me dê um coração inclinado à sua vontade. Quando ele diz assim, me dê um coração com entendimento para a justiça, ele está pedindo um coração que seja inclinado à vontade de Deus, para que ele seja um rei que ande segundo a palavra de Deus. E por quê? Aí Deus vai dizer assim: porque você me pediu isso, eu vou te dar até o que você não me pediu. Salomão foi o homem mais rico que já pisou nessa terra. Não haverá outro homem que pisará nessa terra que seja tão rico quanto Salomão fosse. Eu acredito que se fosse juntar todo tesouro, tudo que era a posse de Salomão, você podia juntar, acho que todos esses bilionários aí, para ver se dava fortuna naquilo. Porque a Bíblia diz que ouro e prata, ele olhava e tem demais. Dá não tem não. Prata era fazer bocado. Pedra preciosa. Se você ler, depois leia, as carruagens chegavam de pedras preciosas. Não é que ele só tinha não, continuava chegando. Os reinos eram obrigados, ele tinha os reinos sob o seu domínio, e os reinos tinham que trazer a parte do rei. Salomão era muito próspero. É muito próspero. Eu acho que Salomão é um dos homens mais usados para esse evangelho triunfalista demoníaco aí, dessas denominações. Então você veja, Salomão podia pedir a morte dos seus adversários, poderia pedir para ser o homem mais rico que já pisou na terra, mas ele pediu o coração voltado a Deus, que obedecesse a Deus, que confiasse nas providências de Deus. É por isso que por muitos anos, quase todo o reinado de Salomão foi um reinado de paz, porque ele era tão sábio que os outros reis não pensavam. Lógico que dentro de providência de Deus para isso acontecer, mas a Bíblia diz que a rainha de Sabá foi ver se Salomão realmente era muito sábio. Não teve pergunta que Salomão não respondeu. Não teve pergunta que Salomão não soube. E a
imagino que foi perguntado de tudo. Botânica, tudo, ciência, sobre tudo. E Salomão aqui assim. Você percebe quando, logo no início do reinado de Salomão, vem duas mulheres com um filho, e uma diz assim, não, esse é meu filho, a outra diz, é meu filho, e não é meu. Salomão diz assim, faz o seguinte, pega uma espada e divida o menino no meio, de metade a uma e metade a outra. Aí a mãe levanta e diz, não, é melhor que fique com ela então. Aí Salomão diz, pega o filho e dê essa daqui. Irmãos, que sabe, assim, falando agora, parece algo, mas é impressionante a sabedoria daquele homem, porque ele pediu entendimento a Deus. Ele confiou que isso era o suficiente para ele ser um bom rei. Ser temente a Deus, confiar no Senhor. Senhor, eu só preciso temer a Ti para ser um bom rei. Me dá um coração inclinado à Sua vontade, que entenda a Sua palavra, a Sua vontade, e para mim está tudo bem, está tudo certo. Salomão buscou primeiramente o reino de Deus e a Sua justiça, e todas as outras coisas foram acrescentadas. Esse é um exemplo perfeito de que a gente deve buscar primeiramente a Deus e não primeiramente as coisas. Buscar o Deus que pode dar as coisas e não as coisas para Deus. Você não pode buscar a Deus por causa das coisas. Você vai buscar a Deus porque você sabe que dele você terá as outras coisas. Mas o foco é o Senhor. O foco é Cristo. Ainda que você não tenha nada, o foco é Cristo. E aqui, irmãos, ele não podia terminar de maneira melhor. O Senhor aqui vai encerrar no versículo 34, como eu já antecipei anteriormente, que não devemos nos preocupar com amanhã, porque ele não nos pertence, ele pertence a Deus. Não temos capacidade de acrescentar um minuto sequer às nossas vidas, nem de mudar o dia da nossa morte. Sendo assim, nos preocupemos com o dia que Deus nos concedeu e vivamos de forma que glorifique o seu nome, esperando e confiando no Senhor, que é bendito. Amém. Irmãos, o versículo 34 é a chave disso. A ideia de que a gente não sabe o dia da manhã. A gente não deve se preocupar com amanhã, porque a ideia é a seguinte: você sabe se amanhã você vai estar vivo? Não vos preocupeis, não vos inquieteis com amanhã, pois o amanhã trará os seus próprios cuidados. Basta ao seu próprio dia o seu mal. Basta ao seu dia o seu próprio mal. Cada dia você vai lidando com o que vem acontecendo. Se acontecem situações boas ou ruins, e você vai tratando conforme a necessidade, conforme a palavra de Deus. O que é que a Bíblia diz que eu devo fazer nessa situação? O que é que a Bíblia diz que eu devo fazer nessa situação? E você vai tratando tudo o que acontece durante o dia. Não adianta você se desesperar e focar, amanhã vai ser difícil, porque, oh meu Deus, você não sabe nem se você vai estar vivo amanhã, irmão. Você não sabe se você vai chegar amanhã. Não há idade para morrer. Morrem bebês, morrem jovens, morrem senhores, morrem idosos. Não há idade para morrer. Então você deve se preocupar com agora. O que você tem, o que cabe a você, o que cabe a nós, é o agora, é o hoje, é só o que você tem. Você não tem mais nada do que isso, é o agora. Nós temos exemplos até no nosso cotidiano. 5 minutos atrás estava vivo, 1 minuto depois está morto. Então se preocupe com um dia, o que Deus propôs no seu coração, que colocou para você tratar naquele dia, você vai e cuida, que a lei lhe pertence, mas o amanhã só pertence a Deus. Então vivamos de forma que glorifique a Deus, esperando e confiando no Senhor. Louvado seja Deus, só lhe dá glória. Vamos louvar a Deus.